Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nós temos falado sobre o cristianismo como modo de vida e vamos tratar agora da nona característica, que é a encontrada nos cristãos, que é definido da seguinte maneira: o pecado incomoda e faz sofrer. Essa é uma característica que o verdadeiro cristão vai apresentar. Nós precisamos sofrer pelos nossos pecados, não importam se pequenos ou grandes. Às vezes achamos que porque não cometemos grandes deslizes, que aquelas falhas pequenas não importam, que pecados pequenos não importam. Na verdade, não. Não importa se são dívidas pequenas ou grandes, são dívidas. Pecar contra Deus é dever a Deus. Então nós precisamos nos importar, nós precisamos chorar pelos nossos pecados, precisamos sofrer, precisamos deixar que a consciência fale quando cometermos qualquer tipo de equívoco que nós sentimos que estamos saindo fora da vontade de Deus, da sua revelação, daquilo que Ele nos disse com tanta clareza na sua palavra, na Bíblia. Nós precisamos sim sofrer por isso. Eu quero fazer a leitura de Lucas, no capítulo 18, verso 13, quando fala do cobrador de impostos e do fariseu que foram orar. E nós temos o exemplo do cobrador de impostos, a atitude dele para com os seus erros, os seus pecados, diz assim: o cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vou fazer a leitura desse texto de Lucas 18, no verso 9 a 14, que diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aí ele fala: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. E aí vem o texto falando sobre o cobrador de impostos, como ele se comportava aqui nessa oração. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Era a maneira antiga de se orar, olhando para o céu. Nós vemos isso, por exemplo, Jesus no túmulo de Lázaro, levantando os olhos, e se dirigindo ao céu na sua oração. Então, aqui diz que ele nem isso queria fazer, mostrando que o seu sentimento de ser humilde de espírito, pobre de espírito, sem mérito nenhum, sem direito nenhum de esperar nada. Ele reconhecia que devia a Deus. E é por isso que ele diz: mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 5,4, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui é chorar pelo pecado. Será que nós temos sentido quando erramos, quando pensamos, quando falamos ou agimos de maneira contrária à vontade de Deus? Pois o cristão verdadeiro, ele perguntará sempre a Deus: onde eu tenho errado? Onde eu preciso mudar? Que Deus te ajude a viver essa fé verdadeira, reconhecendo as suas faltas e as suas dívidas e buscando o perdão de Deus.